Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E nesse episódio do VDcast você vai conhecer o Romani, criador da hipnose transformacional. E eu estou muito empolgado por trazer esse cara porque eu fiz a formação dele. Pois é, eu achava que era balela, ou eu achava que iria preparação, né? Que antes você tinha que brifar as pessoas ou qualquer coisa assim. Eu cheguei lá no curso e eu vi ele hipnotizando a galera toda. E não só isso, mas eu também hipnotizei as outras pessoas e fui hipnotizado, então eu pude experimentar aquilo. Sabe aquele negócio que você precisa ver para crer, mas ver para crer não é suficiente, você precisa fazer para crer? No meu caso foi isso. Então eu fiz, eu experimentei e, cara, é aquilo mesmo, não é balela, o troço é muito poderoso e eu tô muito feliz de trazer você aqui. E aí, Romani, dá um oi pra galera, cara. Fala, Vitor, um prazer enorme estar falando com você aqui. Você é um dos caras que foi um dos meus mentores desde essa transição para focar no mundo digital. E, cara, tenho muito a te agradecer. Desde muito antes até da formação, uma coisa legal, Vitor, até para você saber, eu no Fórmula 2016, na época eu não tinha nada assim digital, eu estava começando o Instituto Romani. Eu comecei o Instituto Romani em 2015, mas eu fazia tipo uma formação por ano. 2016 estava bem engatinhando. Eu encontrei com você no Fórmula, só que junto com 1 milhão de pessoas em 2016. E, cara, você me tratou super bem como se eu fosse importante. Isso parece simples, mas naquela época eu falei, cara, esse cara aqui eu já tinha visto ele dentro das aulas do Fórmula lá com o Érico e tal, e ele me trata como se eu fosse alguém, sabe, como ele. Isso já começou a me chamar a atenção, me conectar bastante. O meu negócio foi desenvolvendo. A gente encontrou depois lá no Mastermind do Bruno Giuliani, e acho que começa a conexão ficar mais forte a partir... Eu entrei para uma maestria, eu encontrei com você lá no Power Trainer do Rodrigo também. Sim, foi, pode crer. Então foi... E sabe o que é o legal? Você sempre se importando, você manda uma mensagem, troca uma ideia, aí depois eu entro numa maestria. Esse follow-up que você faz, cara, é incrível, porque isso também é se importar. E desde lá de trás, quando eu não era cliente, desde depois, quando eu entrei numa maestria que eu não estava na mentoria, e desde depois que eu continuei renovando os ciclos da mentoria, entrei no Vida de Mentor e assim por diante. Uau, e você falou uma coisa, Romani, que me chama muita atenção, né? Que é esse lance de você me tratou como se eu fosse importante, né? E não é como se você fosse importante. Você era importante. Eu falo muito que não são números, são pessoas, né? E por que então você é importante agora que está no terceiro ciclo da mentoria, agora que está no Vida de Mentor, agora que a gente já está tão junto há quanto tempo, né? E por que então você seria importante agora e não seria importante lá atrás? Eu acho isso muito louco, né? As pessoas ficam loucas, né? Eu tô com 197 mil seguidores no Instagram. Eu não sei até quando isso vai ser possível, mas hoje quem responde meu direct sou eu. Meu time não tem nem acesso ao meu inbox. Então, eu não sei até quando isso vai ser possível, porque tá cada vez mais desumano responder cada uma das pessoas. Não tem nada de errado. Eu tenho um time para cuidar disso, né? Tenho uma estrutura, um suporte para isso, mas a real é que eu respondo, e quando eu respondo as pessoas, faz a diferença, né? A barra tá tão baixa, mas tão baixa, que você faz uma coisa simples, cara. E a pessoa que tá do outro lado se sente cuidada. Eu tenho clientes que me pagam de 1.000 por ano a 100 mil por ano, e eu não sei quem é o cliente de 100 mil por ano. E quem é o cliente de 1.000 por ano, ou o cara que nunca vai ser cliente. Então deixa a fofura de lado. Eu sou fofo? Sou. Mas se você não for fofo, seja fofo por malandragem, então. Tem aquele negócio, né, que se o malandro soubesse o quanto ser honesto vale a pena, o quanto que gera resultado ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Não tem esse negócio? Então, cara, se você não ama as pessoas... Eu amo as pessoas. Mas mesmo quem não ama as pessoas, mesmo quem não é dessa forma, talvez valha um esforço de olhar para cada pessoa como pessoa. Porque como eu não sei quem é meu cliente de 100 mil, eu trato todas as pessoas como se fossem. E acaba que eu crio esse cara. Porque se ele não é tratado dessa forma, bicho, a coisa é diferente, né? A gente estava num restaurante no Rio, tava eu, o Wendel, o Zé e as respectivas. Lá no banheiro feminino, tava escrito na parede, né? As meninas falaram: olhe como o seu namorado, o seu companheiro, o seu marido conversa com o garçom.
Porque a forma que ele fala com o garçom vai determinar o futuro ali, né? Às vezes o cara tá sendo super galanteador e tá tratando super bem a menina e tal, só que fala mal com o garçom, né? E aí, olha que massa, o dono do restaurante escreveu no banheiro: ei, observa como sua companhia fala com o garçom. Isso é quem ele é de verdade, e não aquele galanteador, né? Então, se você for medir alguém pela forma que ele cuida dos seus clientes e trata e tal, tudo bem, né? Ele tá galanteando, né? É um flerte de uma certa forma, mas como é que ele fala com os não clientes? Como é que ele fala com os não clientes? Eu acho que isso diz muito sobre a pessoa. E, Romani, fiquei muito feliz de você trazer isso, porque é uma característica minha. E sua também. Você é um cara que cuida muito da sua galera, né? Nossa, isso aí é uma coisa essencial que eu vejo. Como você fala, não são números, são pessoas. E, cara, eu vou te falar até uma coisa interessante nessa questão de mentalidade. Eu vou pegar um pouquinho lá de trás. Eu trabalho nessa área de desenvolvimento humano desde 2010. Só que uma coisa que eu sempre tive foi essa questão de me importar muito com o ser humano, até por trabalhar nessa área de desenvolvimento humano, hipnose, essa metodologia que eu trouxe. E desde quando eu estava lá em 2012, que eu estava começando, eu não tinha nem me formado ainda na universidade, eu chegava e falava assim, cara, eu vou fazer projeto social, tinha uma coisa. E isso também, ao mesmo ponto, Vitor, o que eu quero deixar claro aqui? Ao mesmo ponto que é muito importante se importar com aquela pessoa que nunca vai te comprar nada, eu vou te falar um defeito que eu tinha. Quero me importar demais sem ter nada para ofertar. E você traz isso com maestria, o poder de criar também ofertas para, ao mesmo tempo que você se importa, eu vou trazer mais clareza aqui. Quando eu estava ali na faculdade, eu fazia muita palestra gratuita. Eu devo ter feito literalmente mais de 2.000 atendimentos de graça, ali de 2010 até 2013, por aí. Então, eu atendia muito de graça, ajudava um monte de gente, mas no final eu tinha que trabalhar com outra coisa porque eu não conseguia me sustentar nessa área do desenvolvimento humano ainda. A partir do momento que começou a cair a ficha, o poder dessa questão, eu gosto de dizer, contribuição e ambição. E ambição não no sentido de pensar, eu quero tomar do outro. Não, ambição no sentido de pensar, eu quero que o outro cresça e que eu cresça. Ambição é diferente de ganância. Eu quero que o outro cresça e que eu também possa crescer. Quando essa ficha começou a cair para mim de forma mais organizada, cara, o meu negócio começou assim, dar saltos e em 2015 o Instituto Romani nasceu, 2016 já começou uma curva de crescimento e aí a partir de então eu acredito que essa virada de chave de se importar e ao mesmo tempo ter uma oferta para você fazer é uma coisa poderosa demais. Tem os dois lados. Tem o lado do cara que se importa muito como eu era lá atrás, 2012, por aí, só que eu não tinha nada para oferecer, então o cara podia querer me comprar, o que eu ia oferecer para ele? No máximo, algum atendimento ali, eu tinha que voltar, eu trabalhava em paralelo com a área de administração de construção civil na época, e falava, eu não gosto disso daqui, não conseguia viver do desenvolvimento humano, e é como se fosse errado na minha cabeça. Mas se eu cobrar dele aí, nossa, eu não vou estar ajudando ele. E o pensamento é o oposto, eu vou estar ajudando ele ainda mais. Tem uma oferta também. E tem outro lado, como você falou, às vezes a pessoa quer só o dinheiro, ela quer só a oferta e pensa, cara, todo mundo que eu olhar, esse cara, ele tem que me comprar, ele tem que me comprar, ele tem que me comprar. Só que antes de me comprar, vem se importar e outra. Tem um monte, a maior parte das pessoas não vão comprar. É normal. Um exemplo prático, cara, eu fiz um evento que tinha mais de 14 mil pessoas, ao vivo, simultâneo, sobre hipnose transformacional. A maior parte daquele pessoal não me comprou nada. Só que eu recebi um monte de depoimentos de transformação. Pessoas que falaram assim, cara, eu tava em depressão há mais de 4 anos. Você apareceu, o conteúdo gratuito. Ele não me comprou nada. Ele falou, cara, eu tô saindo pra ir no supermercado, coisa simples que ele não fazia. Eu tô me amando mais, eu me olho no espelho e agora eu me vejo diferente. Eu renasci. Você foi a resposta da minha oração. Então, isso com conteúdo gratuito. E outra, essa pessoa, mesmo que não for agora, em algum momento, se ela for investir em alguma coisa nessa área de desenvolvimento humano, eu sei que ela vai lembrar de mim. Você está falando aqui do conceito de reciprocidade. Você está falando aqui sobre plantar e sobre colher. Você está falando que você fez um evento gratuito para mais de 14 mil pessoas e que dessas pessoas, uma pequena parcela comprou de você, se tornou cliente, mas a maior parte das pessoas não compraram. E isso é o que deixa o iniciante, muitas vezes, confuso.
ora, eu gero tanto valor, por que só a minoria compra? Talvez o cara não entenda que isso faz parte do modelo de negócio, é a estrutura de negócio. E é assim que funciona, o seu negócio é movido pelas minorias. Ora, a gente está fazendo aqui essa gravação, a maioria do mundo não vai ouvir esse podcast. E das pessoas que ouvirem o podcast, nem todas vão me seguir ou seguir você, Romani. E das pessoas que decidirem seguir a mim ou a você, Romani, nem todos vão, sei lá, entrar na lista de e-mail. E dos que entram na lista de e-mail, nem todos abrem, às vezes 10% abrem, né? E das pessoas que abrem, uma minoria clica, só que da totalidade das pessoas que clicam, todo mundo compra, não é isso? Claro que não. Da galera que clica, só a minoriazinha compra também. E tá tudo bem. Então, ao invés de lutar contra isso, cara, nosso papel é entender. Funciona dessa forma. Todos os negócios são movidos pela minoria. É a minoria que vai dizer sim. Então, qual é o nosso papel? Plantar. Você fez o seu evento para mais de 14 mil pessoas, simultâneas, sobre hipnose. E eu lembro que quando você entrou na mentoria, você tinha uma meta, né? Você lembra qual era o seu objetivo? Fazer o maior evento de hipnose do mundo e fizemos. E eu não imaginava. Né, cara? Tá feito. Tá feito. Tá feito, Parabéns, cara. Isso é demais. Demais. Na hora que eu vi 14.500 pessoas simultâneas, cara, foi de arrepiar. Que loucura, que loucura. Eu entro no Google e digita lá 15 mil pessoas, crowd, bota assim, 15,000 people crowd, bota 15 mil pessoas, multidão de 15 mil pessoas e bota em imagem pra você ver. Bicho, gente pra cacete. Não sei se você já fez isso, cara, mas é muita gente, você conseguiu. E, Romani, você tem um modelo de negócio que é muito baseado em formações presenciais. Quantas formações... Esquece palestra. Palestra você deu um monte também, mas quantas formações presenciais você deu nos últimos anos? Cara, deve ter chegado ali, vamos pegar aqui, talvez umas 100 quase, por aí. 100, cerca de 100 formações presenciais. E nessas formações, qual é o preço da sua formação? Quanto você cobra? 3 mil, 2.997. 2.997, 3 mil reais. E quando veio a pandemia, algumas pessoas lá na mentoria estavam blindadas. Algumas pessoas já estavam no online, pessoas, inclusive, que tiveram um crescimento de faturamento. Meu faturamento triplicou no ano passado, porque as pessoas se voltaram para o online, né? Vou entrar no mérito de que foi bom ou foi ruim. A pandemia matou gente, cara. Então foi ruim, inquestionavelmente. Mas do ponto de vista de negócio, de crescimento, muitas pessoas que estavam nesse setor de tecnologia, de comunicação, ou 100% adaptados para online, independentemente da dor que foi a pandemia, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de... Cara, teve gente que perdeu entes queridos. Independentemente disso, do ponto de vista exclusivamente de negócios, alguns negócios prosperaram especificamente por causa disso. Só que lá na mentoria tinha uma galera que estava blindada, já 100% no online, que não me preocupava. Mas tinha uma galera como você e outras pessoas que tinham um negócio muito pautado no físico e que foram um ponto de atenção minha, foram um ponto de cuidado, foram um ponto de preocupação. Porque se você não pivotasse rápido, talvez o resultado fosse catastrófico, né? Você pode contar um pouquinho para a galera como é que foi esse seu momento de pivotar? Para entender um pouco melhor. Em 2020, nós fizemos mais de 30 turmas, ou seja, era uma média de 2, 3 por mês. 2019 também foi uma loucura já. Turma, era tipo, quase todo final de semana tinha turma. Tinha mês que tinha turma todos os finais de semana. E sempre eu ministrando, 100% das turmas eu que entregava. Então, imagina isso na rotina também de uma pessoa, para entender essa mudança de vida e de estilo de vida também. Imagina isso. Eu estava em uma semana, às vezes em João Pessoa, aí na outra semana eu estava no Rio, aí na outra semana eu estava em Brasília, aí na outra semana eu estava em Porto Alegre, ministrando turmas por todo o Brasil. No início eu falo, cara, isso é muito bom, é o que eu quero. Só que chega um ponto, por mais que eu gostasse de entregar as turmas de formação, até por questão de saúde, eu moro numa cidade do interior, de Minas Gerais. E eu tava no pique. Para você ter ideia, minha meta pro próximo ano era fazer turma todos os finais de semana e tudo eu entregar. E para mim não tinha problema com isso não. Então eu tava num pique muito legal de entregar a turma toda semana. Imagina isso, gerenciando uma equipe para fechar essas turmas, porque não é só entregar. Então eu tinha que ter estratégia de atração do cliente, fechamento, colocar as pessoas lá dentro, preparação do material, tudo, entregar. Beleza. É jogar nas 11 posições, né? Fazer tudo ao mesmo tempo. E chegou janeiro, a gente entregou 3 turmas. Janeiro, fevereiro, teve 2 ou 3 turmas também em 2020. E aí chegou a pandemia. Opa, como é que eu vou fazer com esse negócio? Primeiro ponto de atenção, eu tive que cancelar as turmas que já estavam vendidas. Por quê? Porque a gente vendia
Era praticamente semanal ou quinzenal no máximo. Então, já estava vendida as turmas ali pra frente. Tinha 2 turmas já fechadas. Cara, não dá para entregar mais a turma de março. E seria irresponsabilidade naquela época entregar essa turma de março. E aí, o que eu fiz? Cara, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui da vida. E nessa mesma época, Vitor, você fez uma coisa que foi muito legal. Você vai lembrar aqui do Maestria Online, porque o Vitor, nessa mesma época, ele tinha um evento para entregar, que era uma maestria ao vivo. Inclusive, eu também estava com o evento já comprado e tal, já passagem comprada, hotel pago na época, porque foi assim, cara, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. Aí pronto. E não é culpa do Vitor, não era culpa minha de eu não entregar a turma presencial. Só que quando o Vitor entregou aquela turma do Maestria Online e foi incrível a entrega, isso abriu um espaço mental para mim de falar, cara, eu não preciso cancelar essa turma. Seria ruim para eles e para mim, para os meus clientes e para mim. E aí eu falei, cara, vou fazer a melhor entrega possível dessa formação online. E eu tinha uma crença, olha que louco isso, Vitor. Você já tinha falado isso para mim. Eu lembro, cara, eu lembro muito. Antes de entrar nessa crença, porque é uma coisa muito importante, eu quero só trazer a luz da galera. Pessoal, essa formação do Romani, que ele precisou pivotar, foi em março. Para colocar em perspectiva, né, a gente está gravando esse podcast aqui em fevereiro, né? Meio de fevereiro, meio para final de fevereiro, segunda quinzena de fevereiro de 2021. A gente está falando aqui de uma coisa que aconteceu em março de 2020. Então, o meu evento, o Maestria ao Vivo, era 27, 28 e 29 de março. Então, era meu primeiro evento de 3 dias, meu primeiro evento para mais de 500 pessoas. Então, para mim foi uma coisa bem delicada quando aconteceu o que aconteceu. E eu descobri que eu não poderia entregar o evento por uma questão de saúde mundial. E que, por força maior, eu estava impedido de entregar. Então, olhando em volta os outros players do mercado que tinham o evento marcado, o que eles fizeram? Uns cancelaram, devolveram dinheiro, outros suspenderam o evento até futura data, até quando souber melhor da situação. Na época a gente falava, segundo semestre, né? Nossa, a gente achava que podia ser uma coisa super passageira, ninguém sabia o que ia ser, né? Então, muito doido isso. E até onde eu sei, no Brasil, eu fui o primeiro cara que olhou para aquilo ali e falou assim, ei, eu não posso dar a sala. Eu não tenho como dar uma mesa, não tenho como dar a parede, o teto, eu não posso dar a sala. De 27, 28 e 29 de março de 2020, é uma maestria ao vivo, mas eu não posso te dar a sala, não posso reunir você, não posso te dar a cadeira, né? Mas a sala, a cadeira, a parede, isso é o que eu tenho de menos valioso para dar, pô. Todo o conhecimento, toda a informação que eu quero passar, eu posso passar online. Todos os convidados que eu vou trazer presencialmente, eu posso trazer online. Então eu falei para eles o seguinte, pessoal, é o seguinte, o evento presencial não vai poder acontecer. Mas a parede, a sala, o estar na mesma sala, no mesmo lugar, é o que eu tenho de menos valioso para dar. Então eu criei o Maestria Online Experience, que foi esse evento que aconteceu nas datas que seria o Maestria ao vivo. Joguei o Maestria para o futuro, até hoje a gente não fez, depende de uma data, porque a gente possa fazer com segurança. Mas eu falei, ei, vocês querem estar comigo? Vocês vão estar. Eu botei à venda o evento por 2000, vendi o evento online, e eu dei de presente como over-delivery para todo mundo que estava inscrito no evento presencial, o evento online. E foi o que foi, cara. Foram mais de 500 pessoas. E o mais louco, né, é que naquela época tinha-se a crença de que para você fazer uma oferta de ticket alto, você precisa estar com as pessoas na sala. Você precisa fazer um evento presencial, né? E eu destruí essa crença, porque a gente vendeu mais de R$500 mil no final de semana. E para e pensa, mais de R$500 mil de faturamento a mais de uma oferta que eu fiz num evento online no final de semana, que seria meu evento adiado. Então foi muito marcante isso. E aquilo ali foi um marco no mercado. A partir dali, as pessoas começaram a considerar fazer evento online também. Não que eu seja o pioneiro do universo, porque eu sou, sei lá, sou visionário ou qualquer... Não, é porque calhou de ser da minha data, entendeu? Calhou de ser ali bem em março. Então aconteceu. Se não fosse eu, seria outra pessoa. Mas aconteceu o que foi comigo. E o resultado foi incrível, não só em vendas, mas o resultado das pessoas, a participação da galera, a transformação. A gente criou um movimento. Então funcionou, cara. Funcionou. Inclusive, você que está ouvindo no Spotify ou no Apple, aproveita aí para seguir quem está no Spotify, aproveita para assinar quem está na Apple. E olha, eu vou dar um presente para você. Entra aí, victordamasio.com.br/eventos. victordamasio.com.br/eventos. Porque em março de 2020 eu tive que fazer isso, em abril de 2020 eu fiz um debriefing. Eu tenho essa comunidade, o Grupo Maestria, que é o lugar onde eu divido as minhas melhores práticas. Eu, cara, uso aquilo ali quase como meu diário de bordo, dividindo com as pessoas o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, em abril, no mês seguinte, eu abri
a sala lá do Maestria e contei pra galera o que deu certo, o que deu errado, o que eles podem fazer para eles também pivotarem no evento deles. Então, se você entrar em victordamasio.com.br/eventos, lá tem essa aula do Maestria, é um conteúdo dessa comunidade que eu coloquei aberta para todo mundo, para quem quiser aprender, ver as melhores práticas, ver o que eu fiz para pivotar e também pivotar o seu negócio se ainda for muito baseado no presencial. Eu acredito que vai ajudar. A única coisa que eu peço é que depois escreva para mim, @victordamasio_oficial, dizendo o que achou, tá bom? Fala aí, Romani, da sua crença. Essa crença era, cara, não dá para entregar hipnose no online com a mesma coisa de qualidade do presencial, cara. A hipnose transformacional baseia muito na comunicação, no sentir, o processo de transformação interna e tal. E aí eu tinha muito essa coisa de, nossa, pode ser legal, mas não vai ser a mesma coisa. Só que sabe o que me surpreendeu? Foi muito melhor no online, Vitor. Eu vou te falar e eu vou te explicar o porquê. Geralmente o que acontece? Quando eu entrego as turmas presenciais, às vezes eu entrego 30 horas de conteúdo de uma vez e aquele monte de... A pessoa, por mais que ela tenha bom poder de assimilação, é muita informação de uma vez. Quando eu entreguei no online, eu fiz uma sequência de aulas onde eu encontrava com a pessoa, aí depois eu encontrava com ela um tempo depois, eu ia vendo a evolução e o tempo de prática, e tirando as dúvidas e entendendo o que aconteceu. Quem participou não tinha como não ter resultado. Todo mundo saiu de lá com extrema segurança para fazer atendimento, todo mundo saiu de lá com extrema segurança para fazer as intervenções, para usar a hipnose transformacional na própria vida, ajudar outras pessoas. Não teve uma pessoa que não fez intervenção com alguém e não ajudou na transformação de alguém. Não teve uma pessoa que não entendeu o passo a passo para conseguir cliente. Gente que nunca tinha atendido, fechando processo de atendimento de R$ 3.500. Várias pessoas, aconteceu isso dentro dessa turma. Eu falei, cara, esse negócio aqui é o ouro do negócio. Eu não estava vendo o quanto é possível gerar resultado no online. E outra, tem muito essa coisa. Eu te falo por mim, que eu tinha, mas tem outros mercados, outras pessoas que falam, cara, mas eu trabalho com um produto muito específico e que eu preciso que seja presencial. Eu vou te falar que tem formas de levar para o online e tem formas de você fazer isso e gerar resultado, talvez até melhor do que seria o presencial, por essa questão. No presencial, imagina isso. O Vitor fez a minha formação. Imagina se eu tivesse que falar com o Vitor e ter que ser espaçado 4 horas num dia e depois passa uma semana mais 4 horas, mais uma semana mais 4 horas. Ninguém tem, ou pouca gente teria essa possibilidade, até porque muita gente vem de fora do estado quando eu faço formação num lugar. Agora, no online, a pessoa pode se organizar para estar naquelas datas. E você vendo a evolução, eu vendo a evolução dos alunos que fizeram essa formação, falei, cara, isso aqui dá muito resultado, eu tenho que fazer mais isso aqui. Isso aqui transforma e gera resultado para os clientes. Eu percebi que eles entenderam ainda mais como funcionava a hipnose transformacional, como aplicar e tudo. Aí vem um outro ponto. De ter quebrado essa crença, isso me fez visualizar, olha que louco, Vitor, no momento que eu quebrei essa crença, eu já sabia que eu iria conseguir ali fazer R$ 1 milhão no online. Eu já tinha visto isso. Só no momento que eu quebrei a crença. Isso é muito louco. Porque eu achava que não, isso aqui não vai dar atração tanto, mas era muito mais eu. Porque se eu chegava e pensava, cara, se isso daqui no online não é tão bom quanto no presencial, as pessoas não querem, elas não vão pagar por isso assim no online. Como a partir do momento que eu vi que era possível, eu percebi que tem aquela frase do Steve Jobs, as pessoas não sabem exatamente o que elas querem até você mostrar para elas. Tem uma coisa interessante também, que se a gente parasse lá atrás e perguntasse para as pessoas o que elas queriam na época que não existia carro, existia só carroça, se o Ford tivesse perguntado o que vocês querem, elas provavelmente iam falar um cavalo mais rápido. Mais rápido, sim. Uma carroça mais rápida. E é importante quem está nessa liderança ter essa visão que às vezes a pessoa não está tendo, de educar o mercado de que, cara, a hipnose no online funciona tão bem quanto no presencial e dá resultado. E isso eu tenho muito a te agradecer, Vitor. Cara, isso aí você me falou antes de fazer a formação, você já falou lá no Power Trainer, você já tinha falado isso pra mim em 2017. Você falou, cara,
você leva isso para online. Eu falei, cara, mas não dá assim, não. E você falou que dá. E foi uma coisa, Vitor, que depois veio outro ponto de transformação, e agora eu quero que vocês pensem, quem está ouvindo, pensa sobre isso. O ponto de agonia que eu estava vivendo até então. Eu tinha mais de 100 mil reais já vendidos de turmas de formação, vamos colocar, sei lá, uns 150 mil vendido ali de pessoas que já tinham pago pela formação, imagina, isso querendo ou não. Se eu fosse devolver o dinheiro, era um rombo, num momento que não tinha mais turma de formação presencial acontecendo, ali, março, sem faturar, abril, sem faturar, maio, sem faturar. Imagina isso, o faturamento não acontece, ou ali muito pouquinho, algumas coisas assim, mas eu com 9 pessoas trabalhando aqui na equipe, então imagina, e eu tô pagando todo mundo, tá um negócio, e a pandemia, beleza, eu tenho um caixa, mas até quando que eu posso sobreviver com isso daqui? Você para de faturar, né? Você para de receber, mas você não para de pagar colaboradores, estrutura, né? E tem um negócio, até para fechar um negócio, tem que ter um caixa alto. Quem é empresário sabe do que eu tô falando. Para você fazer a rescisão e tal, não sai barato. Então eu tava num momento que, cara, como que eu vou fazer com esse negócio aqui? E aí veio aquela questão. O Vitor tem o Maestria, que é uma comunidade, quem não conhece aí deveria estar lá dentro. É uma comunidade de empreendedores digitais do bem. Já tem um tempo que eu tô lá no Maestria, sempre renovo, e tem uma coisa que é interessante, que isso me chamava atenção. Opa, nessa pandemia, eu pensei isso. Se eu tivesse vendido uma recorrência para aquelas pessoas que tinham me comprado lá atrás, eu estaria bem. Só que eu tinha que vender de uma forma quase que refazer todas as vendas, não era um negócio tão simples. Para poder faturar, para poder ter caixa, para poder respirar. Aí nossa, esse modelo de recorrência me chamou a atenção. Por alguns motivos. Essa questão da recorrência, mas o que mais me chamou a atenção foi que de verdade eu acreditei que dá mais resultado para a pessoa. Porque o meu comprometimento com a recorrência tem que ser renovado quando a pessoa renova. Então, não é só ela, mas eu como produtor, eu estou me comprometendo com a renovação dela de continuar entregando conteúdo de valor. Eu estou renovando Maestria por um ano também. Eu sei que por um ano eu vou ter que entregar. A mesma coisa a mentoria, né? Você está no terceiro ciclo, sei lá, indo para o quarto. Isso. Quando você renova a mentoria por 6 meses, você pensa, eu renovo ou não renovo, né? Só que, cara, se eu renovo você, eu que estou renovando por 6 meses naquele troço. Então, é uma troca, né? São dois lados, e ninguém pensa. E eu acho isso muito lindo quando alguém escolhe fazer uma recorrência e cobrar a anuidade. Tem gente que fala assim, mas eu não posso pagar mês a mês. E, cara, via de regra, o cliente que se compromete pelo ano é muito melhor do que o cliente que está ali pelo mês a mês para ver qual é, olhar para o lado de dentro. E se o produtor está oferecendo anuidade, ele se comprometeu por pelo menos um ano com aquilo ali. Então, por que ele vai ter que lidar com um cara que não se compromete? Cara, não é o cliente que se comprometeu com um ano tá lá dentro. Porra nenhuma. Tem isso também e é lindo. Mas o produtor disse sim para aquilo ali. Disse sim para servir. Cada vez que alguém renova Maestria, um novo membro entra, eu penso, cara, acabei de renovar com Maestria por mais um ano. Eu renovei a cada renovação. Quando alguém renova a mentoria, eu renovo o Mastermind, eu renovei por mais 6 meses, por mais 12 meses. Então, por que eu tô falando isso? Porque quem ouve o VDCast é empreendedor. O cara tem ou quer ter cursos online, está criando experiências para as pessoas. Perceba que quando alguém compra de você, ele comprou comprometimento, ele comprou dedicação, sim, só que você também está se dedicando. Você também está se comprometendo. Faz sentido, cara? Total, Vitor. E isso, nossa, eu achei muito interessante. Por exemplo, a minha formação, eu entregava. E aí chegava depois, passava, sei lá, 3, 4 meses, eu não estava lá mais de forma tão próxima como eu fico na recorrência. Isso daí para mim foi maravilhoso. E outra, até os próprios membros não estavam tão próximos quando você faz uma formação. Quem já fez formação presencial sabe disso. Cara, ali no momento você faz amizades e tal, só que passa um tempo, você esfria o relacionamento com aquelas pessoas. É normal. Passou ali talvez 4 meses, por mais que você tenha relação com quem fez a turma presencial com você, passa um tempo, a relação não é mais aquela como foi lá dentro do treinamento. E no online, principalmente esse modelo de recorrência, quando você cria um laço com alguém, aquele laço tende a ser renovado com muito mais constância.
Por exemplo, eu tenho certeza que tem membros lá no Maestria, que você vê, tem postagens dele recorrentes, você fala assim, cara, eu sei quem que é esse membro. E você se aproxima daquele membro que talvez não teria possibilidade de você saber quem que é aquela pessoa. Eu falo por mim, quantas pessoas entraram, para quem não sabe, a partir daí eu criei... eu não contei a história que nasceu a recorrência. Mas você vai contar. Mas antes de falar da recorrência, vamos pegar uma outra crença sua, Romani, que faz diferença agora, né? Eu lembro você na mentoria falando, Vitor, cara, não tem como fazer online e tal, e beleza, e confusão. Aí você já tinha vencido isso. E aí você falou assim, vou fazer online então, e ao invés de cobrar 3 mil, eu vou cobrar 1.500. Você lembra disso, cara? Eu lembro. Fala aí, conta aí. E eu vou te contar que essa fala, na hora que você falou, eu vou cobrar 1.500, beleza. O que eu fiz? Eu ia entregar online, eu vendi ela para outras pessoas que não tinham me comprado e eles pagaram os 3 mil reais. Eu não tinha a parte presencial mais. E várias pessoas compraram esse pelos 3 mil reais ali, nessa turma que eu entreguei. Que eu já ia entregar de qualquer forma. Sim, e o que é louco disso, né? Quando o Romani falou, ei, vou vender por 1.500, eu entrei numa postura de challenger, de desafiador. Isso é uma estratégia linguística que eu uso para extrair o melhor das pessoas, né? Então, quando o Romani falou, Vitor, o presencial então eu entrego por 3 mil, o online eu vou fazer por 1.500. E aí eu entrei numa de, claro, né? Porque o online vai ser uma merda, né? Porque no online você não vai entregar tanto quanto o presencial, no online você não se importa, né? Ele, não, eu me importo sim. Eu falei, não, no online vai ser ruim. Eu acho que vai ser metade do poder, por isso você está cobrando metade do preço. E aí ele começou a ficar irritado, não, vai ser bom, vai ser muito bom. Quanto bom? Cara, vai ser muito bom. Eu falei, tão bom quanto? Por que então você está cobrando metade? Lembra disso, cara? Nossa, cara, foi quase uma hipnose ali naquele momento. E aí o Romani escolheu cobrar os mesmos 3 mil, né? E é muito doido isso, porque... Para e pensa nos argumentos racionais. Eu vou cobrar menos com online porque eu não vou ter que viajar. Eu vou cobrar menos no online porque eu não vou ter que ter time ali. Meus custos vão ser menores. Então, a minha porcentagem de lucro vai ser maior. Então, eu vou cobrar menos. Só que, gente, acorda. Se você está no mercado de vender transformação, se é online ou presencial, o que importa é a transformação. Por exemplo, vou falar aqui de marcas premium, né? Uma marca de bolsa premium, eles têm uma qualidade de couro, sei lá, melhor do que o de uma marca ruim? Sim. Mas não é porque o couro é melhor que eles cobram 100 mil vezes mais. Faz sentido? Tem bolsa de 50 mil? Tem. Tem bolsa de 5 mil? Tem. Tem bolsa de 500. De 500 reais. Só que o couro não é 100 vezes melhor. Quando você quer vender uma coisa 100 vezes mais cara, não é melhorar o material, não é sobre a matéria-prima. Em outras palavras, não é sobre o formato. O que você tem que mudar é o intangível, é o invisível. Faz sentido? Então, o que o Romani entrega não é a sala, não é a cadeira, não é a parede, não é o cafezinho e nem a pessoa sorrindo na porta quando entra. O que ele vende é a transformação. E se é possível gerar a mesmíssima transformação, ou como ele mesmo testemunha aqui, uma transformação ainda mais poderosa e mais longeva, né? Mais a longo prazo, mais perene, mais persistente no online, cara, por que cobrar metade? Isso é uma crença nossa. Então, ele matou essa crença e conseguiu cobrar o mesmo valor. E como é que resolve isso, né? Olha, gente, eu vou dar aqui uma mentalidade, um pensamento. Eu quero que vocês anotem, tá bom? Vamos lá. É possível o Romani, no online, entregar a mesma transformação do presencial? No presencial, ele encosta nas pessoas. No presencial, tem momentos que ele faz uma performance ali. É possível ele gerar a mesma transformação? Uma outra pessoa que também faz curso de hipnose, formações de hipnose, pode acreditar, não é possível, e não fazer. A chave que destrava é, então como eu faço uma transformação maior? Eu vou falar de novo. Se você acreditar que você não consegue fazer a mesma transformação do presencial no online, a pergunta que vai destravar o caminho para você é, então como eu faço uma transformação ainda maior? E olha o que o Romani fez. Ora, no online, eu vou colocar uma ligação de follow-up tantos dias depois. Ora, no online, eu vou criar uma comunidade que as pessoas vão continuar tendo acesso e perguntando. Então, eu vou poder cuidar das pessoas no longo prazo, coisa que antes não estava disponível no presencial. Pessoal, essa mentalidade de, eu não consigo fazer igual. E quando você pensa, então, como eu faço melhor? Isso te destrava. Vou dar um exemplo aqui sobre contratação. Eu estou indo para um outro tema, completamente distinto, né? Mas, às vezes, na sua empresa, você faz uma coisa de um jeitinho que só você faz. E, você sabe que aquilo é o gargalo, você sabe que você podia estar numa coisa muito mais estratégica e de longo prazo, mas você fica gastando o seu tempo no operacional. Faz sentido? Todo mundo tem alguma coisa na empresa que é operacional e que você faz bem, e que você devia delegar, mas você não delega por quê? Porque ninguém vai fazer do jeito que eu faço. Realmente, se você for procurar alguém para fazer do jeito que você faz, você está fudido. Porque não tem. Ninguém vai fazer do jeito que você faz. Qual é a pergunta que destrava?
Tá bom, ninguém vai fazer do seu jeitinho, mas quem é que faria isso melhor? Quem é que faria melhor? Olha, lá na mentoria eu tirava dúvidas técnicas, dúvidas de ferramenta, dúvida de integração, isso com aquilo, e pixel de confusão, não sei o quê. E, cara, eu queria colocar alguém para explicar aquele troço ali, para eu não ter que explicar e eu poder focar no que é estratégico. Porque, apesar disso ser o que as pessoas querem ou acham que precisam, não é isso que move o negócio delas e faz crescer 10x, 100x, 1000x, 1000 vezes, como já aconteceu lá dentro da mentoria. O que faz a diferença é o estratégico. É pensar a coisa, é criar uma oferta diferente, é ter a coragem de cobrar alguma coisa 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Beleza, até aí tudo bem. Mas quem ia ensinar do jeito que eu faço? Quem ia fazer do jeito que eu faço? Ninguém. E se fosse assim, eu estava preso naquilo para sempre. Ao invés disso, eu pensei, cara, quem faria isso, inclusive, melhor do que eu? E aí veio a parceria com o Léo. O Léo é muito melhor do que eu nisso, cara. Ele é a melhor pessoa que eu conheço para ensinar essa parada, muito melhor do que eu. Mas quando eu estava preso na minha cabeça de, ai, ninguém vai fazer do meu jeito, ai, quem vai ensinar como eu, ai, quem vai fazer como eu faço? Cara, eu estava travado. Quando eu mudei a pergunta, cara, quem faria esse troço melhor do que eu? Veio o Léo na minha cabeça. Então, se você estiver travado para contratar, não pensa quem faria igual a você, porque considere que você não é o melhor do mundo em tudo. Então, quem faria melhor? Quando você quiser pivotar do presencial para o online, o online não é igual. É óbvio que não é igual, pô. Não é igual. Tem coisas que não dá para fazer. Principalmente se envolve massoterapia, aromaterapia, alguma coisa que tem que encostar, o cheiro tem que sentir. Apesar que você pode ser criativo, né? Apesar que você pode ser criativo e mandar para casa da pessoa, enfim, você vai criar as experiências que você quiser experimentar e criar aí. Mas o mais importante é, se você achar que você não consegue criar a mesma experiência no online, o pensamento que vai destravar você é, tá bom, então como que eu crio algo ainda melhor? Se eu não consigo gerar o mesmo valor online, como eu gero ainda mais valor? E essa é a pergunta que vai destravar. Manda ver, Romani. Muito bom, Vitor. Olha que legal. Foi interessante você falar sobre isso, como eu faço ainda melhor. A partir daquele momento que eu percebi que foi possível entregar ainda melhor, no final da entrega, eu fiz 8 encontros de follow-up e no final daquela entrega dos encontros de follow-up eu falei, cara, tem que vender alguma coisa. É aquele negócio, o Vitor apresenta isso muito bem, muitas vezes a pessoa fica aquela força danada para colocar a gente no topo do funil, de repente sai uma pessoa e você larga aquela pessoa, e não é essa a mentalidade. Peraí, como que eu cuido dessas pessoas aqui e faz esse cliente comprar de novo, de novo, de novo? Chegou naquele momento, opa, eu já entreguei a formação aqui, foi muito legal, o pessoal gostou, tava todo mundo. Eu dei nota de avaliação, Vitor, para ver como. Foi 100%, não foi 99%. Tinha, cara, dá uma nota de 0 a 100. 100% das pessoas deram 100%. Mas aí é porque você hipnotizou eles. Mas o que é? Quem estava ao vivo na última aula? Todo mundo que se engajou no processo. Eu fiz essa pesquisa na última aula com quem participou da turma deu 100%. Então isso foi muito legal, nossa, aí eu vi. Isso daqui foi uma coisa que entrega mesmo. Aí beleza, eu tenho que entregar mais, ou ter uma oferta para oferecer para esse pessoal. E aí veio a ideia, vai nascer uma comunidade aqui. É um modelo que é interessante de entregar, é um modelo que poderia também ter me salvado se eu tivesse uma recorrência durante esse período que eu passei na pandemia. Imagina aquilo que eu falei, eu estava no momento sem faturar durante 3 meses, num momento de desafiador, de mudança, e até para a equipe entender o que a gente ia fazer, porque a gente teve que mudar para um modelo mais para lançamento, teve que mudar a mentalidade das pessoas que trabalhavam ali. Não foi só mudar o formato de entrega. A minha equipe, eu tive que reestruturar um monte de coisa que ela fazia aqui dentro também. Aí, beleza. Nasceu o movimento transformacional, que foi uma comunidade de recorrência, Ticket 997. Até o Ticket eu inspirei muito ali no Maestria, que é uma coisa que é um produto para o cara entrar, conhecer. Lá dentro, eu coloquei não só essas gravações desses 8 follow-ups, mas eu gravei o curso de hipnose transformacional inteiro, destrinchado, coloquei lá para os membros. Eu coloquei um monte de... Cara, o movimento transformacional, eu coloquei assim, o coração no negócio. A minha mentalidade é, se esse cara não comprar isso, ele é burro. A minha mentalidade eu tô te dando, vem buscar. A mentalidade que eu tinha a oferecer era essa. E isso é interessante porque
aquela pergunta que o Vitor falou, como eu posso entregar melhor? Como eu posso fazer melhor? E aí, a minha ideia foi, eu vou te dar uma nota de R$2, ó, você me dá uma nota de R$2 e eu vou te dar uma de 100. É isso que eu quis construir quando eu pensei no movimento transformacional. Porque o mesmo treinamento, eu coloquei, depois destrinchada a gravação, eu coloquei outros treinamentos. Todo mês eu libero um conteúdo novo lá dentro e eu sou frenético doido, pra você entender, Vitor. Quando eu falo um conteúdo, não é tipo só uma aula. Eu sei que daria para fazer só uma aula. Por exemplo, a minha irmã abriu uma recorrência e é uma aula por mês também e é foda. O Maestria é incrível, porque, como o Vitor fala, você não precisa ter assistido todos os conteúdos, você precisa de um insight que leva para o próximo nível. Você precisa de uma sacada paga. A mentalidade do cara, eu não estou conseguindo assistir tudo. Ainda bem, você tem que assistir aquilo que é ganhar tempo. Um monte de vezes. Cara, um monte de encontros. Eu tô na mentoria do Vitor. Um monte de encontros eu nem apareço lá. Um monte. E eu renovo. Olha isso. Tem vezes que eu fico, sei lá, eu fiquei 2, talvez até mais meses, sem nem ter aparecido no encontro. Aí eu tô perdendo? Eu não tô perdendo. Porque se eu chego, às vezes tem um insight, e aquele insight sozinho vale mais do que o ciclo de mentoria. E a mesma lógica, imagina, eu invisto na mentoria com o Vitor. Até, cara, a mentoria do Vitor é 15 mil à vista ou 18, tá esse preço ainda? Isso foi nessa época. Deixa eu só trazer isso aqui para ficar clara essa distinção. A mentoria já foi 15 mil, a mentoria já foi 12 mil. Então o Igor, por exemplo, que tá lá, ele tá no 8º ciclo, ele tá desde lá de trás, eu honro o preço dele e continuo cobrando 12 quando ele renova. O Romani, quando ele entrou, era 15 mil, ele tá agora no 4º, né, 3º, 4º ciclo. Então eu honro o valor que ele entrou de 15 e ele continua pagando os 15. A galera que entra agora é 18 e quem entrou em 18, eu continuo cobrando 18, mesmo quando eu aumentar agora para 25. Então, eu sempre aumento o preço da mentoria ao longo do tempo, seguindo aquela teoria do prédio na planta, né? Lá atrás, quando o Igor acreditou, era mais difícil de acreditar do que é hoje, né? Quando você, Romani, entrou, cara, muitas pessoas, dezenas de pessoas entraram depois de você, né? Então, quando você acreditou, era mais difícil de acreditar do que hoje, né? Então, eu sempre ajusto o preço e subo a barreira de entrada para a pessoa entrar, para que entre cada vez mais as pessoas mais e mais qualificadas e mais interessadas. Então a mentoria vai ser 25 em breve, é 18 hoje, já foi 15 quando você entrou e já foi 12 quando o Igor entrou. E eu tenho um processo de completa transparência, né? Eu gosto de sempre deixar muito claro para as pessoas entenderem o que está acontecendo do outro lado. Eu busco uma sacada. A minha ideia não é pensar, cara, eu tenho que estar em todo encontro do início ao fim e ficar lá. Porque o Vitor tem dia que ele fica 10 horas no encontro da mentoria. Ele fica... Nossa, é pra caramba ali. E, lógico, eu posso ouvir, aprender com as outras pessoas demais. Mas às vezes é aquele um insight. Às vezes, se eu participar do encontro e não fizer pergunta nenhuma, às vezes de ouvir alguma coisa que outra pessoa falou, me faz pensar alguma coisa que eu não estava pensando. E eu gosto dessa mentalidade. Uma sacada paga é ganhar tempo, não é pensar em perder tempo. E essa é uma mentalidade boa para quem consome produtos de recorrência. O Maestria, sei lá, se eu tiver, talvez eu vi uns 2 conteúdos lá e para mim tá pago várias vezes. Eu não preciso ter assistido todos os conteúdos do Maestria inteiro, mas eu sei, aquele conteúdo sozinho valeu mais de uma anuidade para mim e eu sei que daqui a pouco tem outro conteúdo que eu posso olhar lá. O Vitor fala às vezes, cara, dá uma olhada nesse conteúdo aqui. E aquele conteúdo me ajuda. Quando eu pensei no movimento transformacional, eu também pensei nisso. Cara, eu tenho que fazer uma coisa que uma sacada paga. Eu comecei a gravar outros cursos inteiros para colocar dentro do movimento, Vitor. Tipo, eu criei um curso de criação de palestra inteiro, coloquei lá dentro. Eu criei um curso só sobre tratamento de ansiedade e coloquei lá dentro. Eu coloquei um curso só sobre aprendizagem e memorização com neurociência e coloquei... Então, eu fui colocando cursos de conteúdo do mês. Cursos inteiros, né? Isso é para gerar over-deliver, né? O cara olha do lado de dentro, ele percebe que tá do lado de fora, é pouco sábio e é muito mais caro. Cara, as pessoas não entendem o quanto que não comprar nada é mais caro do que comprar alguma coisa, né? E ficam atrás de migalhas gratuitas. Pessoal que tá gostando do Spotify aqui, tá gostando aqui no iTunes, vocês estão gostando de ouvir esse podcast? Cara,
eu sei que a gente divide valor aqui, cara. Eu trago a cada semana convidados. E antes eu fiz uma temporada inteira sobre a minha história. Só que não é sobre a minha história, é sobre a sua história que tá ouvindo. Cara, tudo que você tá vendo aqui são migalhas perto do que tem do lado de dentro. Isso não sou só eu, não. Qualquer pessoa que você acompanha no Instagram ou que você ouve o podcast, se você gosta do que você tá ouvindo, e obviamente, está ao seu alcance, cara, considera fazer os programas completos. Considera fazer um mergulho mais profundo. Por exemplo, eu sou muito fã do Brandon, eu ouço o podcast do Brandon, eu leio os livros do Brandon, mas, cara, eu comprei todos os cursos dele, tô lá no mastermind dele, sabe? Eu invisto dezenas de milhares de dólares para isso, só com o Brandon. Sacou? O Jeff, o livro dele é legal, o podcast dele é legal. Cara, tô lá no Plat Plus, o grupo mais top dele, cara. São $35 mil, porque eu pago à vista, né? Parcelado seria $40 mil, é um grupo de $40 mil, eu tô lá também. Sacou? O Érico é muito bom, o conteúdo dele é muito maravilhoso, eu vejo lá o 747 no Instagram. Cara, é maravilhoso sim, só que comprar o Fórmula é mais maravilhoso. Tá nos programas, no Insider, no Platinum, é muito mais maravilhoso, é por isso que eu tô lá há anos. Sacou? De qualquer pessoa que você acompanha o trabalho e admira e observa no Instagram ou lê os livros, cara, saiba que os programas por dentro são muito melhores. Então, isso que o Romani está fazendo é para o cara que está dentro da comunidade dele se sentir tão bem que ele não queira nunca sair. Assim como no Maestria a gente tem mais de 1.600 membros e, cara, tem gente que está lá no 5º ano. Você mesmo, eu acho que está no 5º ano. A gente começou, foi dezembro de 2017. Não, dezembro de 2016. Então teve 2017 inteiro, 2018 inteiro, 2019 inteiro, 2020 inteiro. E agora em 2021 tem gente que está renovando, está no 5º ano. Surreal. Então, quando você muda o seu negócio com esse modelo de recorrência, o seu trabalho não passa a ser você vender a coisa mais legal que tem, como se fosse a maior novidade do mundo, como tem gente aí nesse modelo de negócio. O seu negócio passa a ser cuidar do teu cara no longo prazo, passa a ser cuidar daquele cliente. Eu falo que é mudar a abordagem que é produto-cêntrica, né, que é centrada no produto, e criar um modelo que é cliente-cêntrico, é centrado no cliente. Isso muda tudo. E uma coisa fantástica é esse senso de comunidade que é criado quando a pessoa pertence a um grupo. Seja a maestria, seja um movimento transformacional. Ao entrar para uma maestria, assim, de forma intangível, eu me vejo mais como um empreendedor do bem. Porque o Vitor fala sobre isso. Aqui é um grupo de empreendedores do bem. Aqui tem aquele cara de bom moço, vamos dizer assim. E quando você olha pro lado, você vê, cara, o pessoal aqui tem cara de bom moço mesmo. Vai lá ver os 1.600 membros, né? Vai ver quem tem cara de vilão de filme, né? Cara, gente, eu fui lá na Universal, né? Levei minha família, eu, minha mãe, minha avó, meu irmão. Foi uma viagem dos sonhos, uma realização de um sonho, né? E aí eu fui na Universal, a Universal, né? E, cara, eu não vi Transformers. Quer uma curiosidade sobre mim? Sabe esses filmes que todo mundo vê? Com certeza você viu tal coisa. Eu não vi. Então, eu passei uma época da minha vida que eu só trabalhava, entendeu? Então, eu perdi todos os filmes que todo mundo viu. Claro que você viu tal filme. Não vi. Sabe? Então, era uma curiosidade sobre mim. Aí eu fui lá ver Transformers, que não, eu não vi Transformers, eu não sei Transformers. Mas eu entrei no jogo, lá no brinquedo, lá do Transformers, e mesmo sem ter visto, eu sabia quem era o do bem e sabia quem era o do mal. Não tem esse negócio de não julgar um livro pela capa, né? Ou quem vê cara não vê coração. É tudo mentira. Eu julgo sim o livro pela capa e quem vê cara vê coração sim. Então, sem eu ter visto Transformers, só de bater o olho eu sabia quem era do bem e quem era do mal. E se você entrar no Maestria e procurar o cara de malvado, o cara de vilão, você não encontra. Não tem. Por quê? Lá não tem promessa. Eu falo, o que é a Maestria? Um lugar para quem vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Qual é a promessa? Não prometi que ninguém vai fazer milhões, apesar das pessoas fazerem milhões. O maior faturamento de lá foi 200 milhões em um ano, até onde eu sei, né? Isso da galera que reporta. Então, sim, as pessoas fazem milhões, mas eu não prometo isso. As pessoas dobram os seus negócios? Sim. Multiplicam por 10 seus negócios? Sim, mas eu não prometo isso. As pessoas fazem 10, 100, 1 milhão, 10 milhões? Sim, só que eu não prometo isso. Então, qual é a promessa? Cara, uma vez por mês tem conteúdo meu lá. E lá é o lugar que você faz uma pergunta e a resposta aparece. Não para alguém que acha, mas para alguém que viveu isso. E eu posiciono a Maestria como a comunidade dos empreendedores digitais do bem. As pessoas que estão mais interessadas na transformação que geram no outro, ou seja, no seu cliente, do que na transformação que geram no próprio bolso. E aí quem se identifica com isso entra lá em grupomaestria.com.br e entra. Agora, o cara que precisa, sei lá, de uma análise mais profunda para decidir, ele simplesmente não entra. Ou o cara que precisa de uma super oferta, não, mas exatamente o que eu vou ganhar ao entrar? Cara, foda-se, eu nem respondo e o cara não entra. E por isso que o Maestria é o que é. Fantástico isso, Vitor. E eu peguei dessa influência, quando eu fui criar um movimento transformacional, eu pensei, cara, quem que eu quero ver lá dentro? É a mesma lógica. O Vitor pensou, eu quero ver empreendedores do bem.
eu pensei, cara, eu quero ver pessoas que querem ajudar outras pessoas. Eu quero ver pessoas que desejam ser um ser humano melhor. Aí eu criei uma ideia, cara, eu quero pessoas que querem fazer um mundo melhor através das pessoas, uma de cada vez. Eu comecei a bater nessa tecla. Ali, no final, que eu tinha entregado o curso, ao vivo online, né? Cara, devia ter, sei lá, umas 40 pessoas. No final, que não lembro quantas pessoas tinha exatamente não, mas tinha uma galera lá. Eu entreguei. O interessante é que no final, praticamente todo mundo que estava na sala comprou. Das pessoas que estavam na sala quando eu fiz a oferta. Porque eu fiz a oferta da recorrência, o movimento transformacional. Quando eu fiz essa oferta, de verdade, eu não sabia nem exatamente o que ia ter dentro da plataforma. Só que eles acreditaram em mim e eu também falei, cara, eu quero superar as expectativas desse pessoal. Eles acreditaram em mim. Veio os 30 primeiros com essa oferta, basicamente, 28 primeiros com essa oferta. A partir dali, eu falei, cara, naquele momento, Vitor, eu vi a recorrência chegando a milhares de membros. Naquele momento, eu já sabia. Sabe, dentro de mim, parece um cheque predatado que eu escrevi e sabia que ia acontecer. Foi interessante que em junho, no final de junho, nós fizemos o lançamento da recorrência aberta por mercado. Inicialmente foi um teste. Aí eu investi 12 mil, entraram mais de 200 membros na recorrência. De primeiro, ou seja, deu mais de 200 mil de faturamento. Na primeira turma, logo depois dos quem já era aluno ali, vamos dizer. Cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, vai dar para fazer um negócio legal. Eu comecei a usar uma estratégia que eu também peguei, muito inspirado ali na maestria, de você, por exemplo, tem caras que são melhores do que o Vitor em determinado assunto que ele coloca para compartilhar lá e gera valor pra caramba. Lá no maestria tem conteúdo que sozinho vale várias vezes a anuidade. Sim, isso é interessante, né, cara? Porque eu não sou o melhor em tudo, então eu pego alguém que é melhor do que eu naquilo e trago para falar sobre aquele tema. Por exemplo, tráfego. Eu não sou o melhor do mundo em tráfego, sacou? Então eu trouxe conteúdo, mais de um conteúdo de mais de um especialista sobre isso e coloquei lá dentro. Eu comecei a fazer isso e, quem que eu olhei para dar os conteúdos? Os membros. Sim, os próprios membros. Tem membro membros lá que ele é especializado em dor e ele trata só de dor tem 10 anos. Então eu falo, cara, você vai dar o conteúdo desse mês falando sobre isso. Tem outro membro que só trabalha com, por exemplo, quiropraxia e tem gente que tem curiosidade para trabalhar com quiropraxia e ele dá um conteúdo sobre isso, que talvez ele tem muito mais experiência em determinada área. Tem membros que têm especialização só sobre aprendizagem, então ele sabe mais do que eu sobre aprendizagem e memorização, que ele dá conteúdo. Então eu comecei a convidar membros todos os meses para liberar um conteúdo e além disso eu comecei a liberar um curso por mês. Cara, foi insano. A partir daí, para entender aqui quem está ouvindo, em menos de 8 meses, porque foi final de junho para julho já. De julho para agora, nós batemos 2 mil membros na comunidade. Então, para quem está ouvindo, olha isso. Eu saio do momento. A R$1.000 por ano, né? A R$1.000 por ano. Nossa. A R$1.000 por ano. Então, eu saí do momento que eu tô entregando cursos presenciais, tudo tem que parar, eu não tô sabendo como é que eu vou fazer para continuar pagando os colaboradores, aquele negócio todo desordem lá fora. E olha o quanto é importante estar próximo de um grupo que vê solução e não problema. Ali dentro da mentoria do Vitor, cara, quando você entra lá, tem um monte de gente pensando na solução. Você não vê o cara só se vitimizando, não, eu não dou conta e pra mim é difícil e tal. E eu compreendo, todo mundo tem seus desafios. Eu não tô dizendo, talvez pra você foi 10 vezes mais difícil que pra mim. A minha história, cara, eu saí de um lugar, num ovo de uma cidadezinha na Currutela, tinha 25 mil habitantes. Meu pai trabalhava de boia fria na fazenda e minha mãe, ela dava aula particular em casa para ajudar a sustentar a casa. Eu vendia picolé na rua quando eu era criança para poder ter como comprar o meu brinquedo. Eu tinha que me virar. Meu pai sempre falou, cara, você tem que pagar a sua Coca-Cola. Ele falava, eu não bebo nem Coca-Cola, você tem noção. Mas ele falou isso muito na minha vida. Eu tô trazendo um pouco, porque, olha que legal, eu vi meu pai, cara, sair do zero, e ele se tornou produtor rural. Ele tinha o sonho de ser produtor rural. E eu vi o cara, tipo assim, sair de boia fria para virar produtor rural
Isso me dá muito orgulho de ver que é possível. Isso criou uma crença dentro de mim muito forte. Meu pai, quando eu falei esse negócio de desenvolvimento, até hoje, Vitor, ele pensa assim, não, uma hora o Romani vai vir trabalhar na fazenda comigo. Até hoje, ele imagina que eu vou ser produtor rural. Uau, cara. Produtor rural também. Que louco isso, E eu né? entendo isso, porque ele teve uma jornada... até pra você entender, Vitor, olha que louco. Mais recente, meu pai tá com um negócio hoje que ele tem 150 funcionários. Hoje, saindo do zero. E eu tô compartilhando isso, e isso foi mais recente. Foi no momento que eu comecei a desenvolver... Sabe quando o negócio do meu pai começou a dar certo? Aí que eu corri dele. Foi outro negócio mais louco do mundo. Eu fui fazer faculdade, olha que louco isso também, até pensando em questão pessoal, né? Quando eu fui fazer faculdade, foi meio que, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para não ficar aqui nessa cidade, senão eu vou ter que trabalhar na roça com meu pai o resto da minha vida. E eu quero trabalhar com desenvolvimento humano. E quando eu entrei, eu não tinha resultado no início. Isso também é comum. As pessoas ficam esperando quem está próximo dar avaliação e falar, vai lá e faz, eu acredito em você, antes de você mesmo acreditar em você. E quando eu falo você, eu me incluo nisso. Naquele momento, meu pai não acreditava em mim por amor, que ele pensava, cara, você tá louco, o negócio tá dando certo agora, você tem que vir comigo. A minha mãe, ela também fala, Romani, você é inteligente, você tinha que fazer um concurso. Você é um cara esperto, tal, inteligente, consegue assimilar bem as coisas. E aí, eu comecei a focar nessa área do desenvolvimento humano, e eu gosto muito dessa, eu falo muito essa analogia aqui, Vitor, que é, imagina isso, todo negócio que você vai fazer, tudo, no início é como se tivesse uma rocha, e aí começa a empurrar aquela rocha. E, cara, é muito foda no início, porque a rocha tá parada. E aí todo mundo vai falar, cara, larga isso daí, vem aqui, a minha já tá rolando. Larga essa sua aí, a minha já tá rolando. E aí, de repente, você, cara, peraí, eu vou e força e o negócio começa a andar. Na hora que o negócio começa a andar, as pessoas olham e falam assim, mas o que é isso? O que tá acontecendo? De alguma forma, as pessoas começam a olhar aquilo ali. Só que aí vem um ponto, olha que louco isso. Vem um ponto que eu gosto de chamar de subir o morro. Que é a hora que o povo começa a tacar pedra e fala, cara, você tá maluco? Pra que você tá subindo o morro com essa rocha aí? Não, cara, não faz isso não. Olha, porque quando elas percebem, cara, pode ser que vai dar certo, ela vê que tá começando um movimento, mas vai ter desafio no movimento. Todo mundo. Sim. Independente do que você vai fazer, vai ter momento que você vai pensar assim, cara, será que eu não devia estar fazendo outra coisa? Não sei. Vem essas questões. E aí é o momento que tá subindo o morro acima com a rocha. Só que se você não para... E outra, eu gosto de dizer que é impossível você parar alguém que não desiste. Não tem como. É isso. Não tem como você segurar o cara que não desiste. Não tem jeito. Pode ter alguém que vai te tacar pedra, pode ter alguém empurrando pra fora, mas se você continua e acredita naquilo, uma hora você vai levar essa rocha mais pra cima. E aí foi quando a Lorena veio. E a Lorena também me achava doido. A Lorena pegava e falava assim, Romani, é totalmente lunático, com esse negócio de querer ajudar pessoas, não sei o quê. E ela veio, falou, Romani, acredito em você. Olha que interessante. A Lorena se formou em agronomia. Ela chegou a trabalhar com meu pai em um determinado tempo, e ela é boa no que ela faz. Na área de agronomia, que loucura. Aí eu falei, Lorena, se você estivesse comigo e tal... Ela ficou trabalhou no banco, trabalhou com meu pai, saiu e veio trabalhar comigo. Naquele momento a mãe dela falou, você é doida, você tá largando pra ir com esse sonho maluco aí. Só que por quê? Porque ela viu que eu não ia largar aquela pedra não, que eu ia ficar empurrando aquele negócio. Ela não foi, ela primeiro falou pra eu empurrar essa pedra até chegar ao fim, ela me viu empurrando até o que eu desse conta e eu não ia parar, e ficou muito nítido isso. Que ela falou, cara, melhor eu estar lá junto com ele. Uhum. Ela veio e a partir dali, eu vou te dizer que o meu negócio deu uma alavancada muito rápido. Parece que ter alguém também que acredita em você te ajuda. Por isso que é importante ter mentores, por isso que é interessante participar de mentorias. O Instituto Romani começou a crescer cada vez mais rápido e o negócio começou a dar muito certo. Chega um momento que aí é o momento de rolar a pedra para baixo. Praticamente subiu o morro, larga a pedra e a pedra vai indo. Agora veio outros momentos, por exemplo, a pandemia. O que é a pandemia? Um exemplo? O morro sobe de novo. Tem momento que vai ter morro para baixo e vai ter de novo. Você tem que começar a subir. Só que se eu olhar
de novo, e pensar só no problema, talvez eu teria deixado a pedra lá para baixo, ou deixa eu soltar essa pedra aqui, deixar ela parar lá um pouco. Tá doendo, não aguento, deixa eu só descansar um pouquinho. E aquele momento, são esses momentos de provação que muitos negócios acabam quebrando. Nesse momento, cara, eu tenho que subir de novo. Sim. Só que ao aprender a subir esse novo morro, você ganha novas habilidades, novas competências, seja na hora de empurrar a rocha e assim por diante, seja entender que tem um morro muito maior do que o que você estava descendo lá para baixo para você aproveitar, que talvez você não estivesse vendo antes. Foi o que aconteceu comigo. E quando veio a comunidade, em menos de 8 meses, a gente bateu 2.000 membros na recorrência, que é basicamente uma comunidade para terapeutas que acreditam nessa ideia, ou para pessoas que desejam se transformar também, que acreditam nessa ideia de fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores, uma de cada vez, do zero à excelência, como hipnoterapeuta, terapeuta, beleza. Quando nasceu essa comunidade, cara, as pessoas começaram a vir, foi o momento de descer morro de novo. Foi o momento de, cara, agora o meu negócio está começando a ganhar solidez, e eu já me vi. No final desse ano, cara, meu objetivo é bater 5.000 membros. Eu vou trabalhar forte para bater 5.000 membros. E até um ponto interessante. Cara, eu tô na mentoria do Vitor e isso me ajudou pra caramba na construção, na ideia de acreditar que é possível, de ver o Maestria funcionando, até modelo de entrega, de trazer insights e assim por diante. Só que ao mesmo tempo, o Vitor não fez nada por mim. Isso é uma coisa que eu quero que o pessoal tenha essa mentalidade também. De eu sou o ROI positivo naquilo que eu faço. E o Vitor fala muito isso também. Eu tenho retorno positivo naquilo que eu faço. E o Vitor fala muito bem isso também. De eu vou investir num programa, eu não tenho que esperar. Talvez tenha alguém que está ouvindo isso aqui que está pensando, será que a mentoria do Vitor vale para mim? Será que o Maestria vale para mim? Será que, sei lá, o movimento transformacional vale para mim? Você não tem que pensar no Vitor se ele é capaz de entregar, porque ele é capaz. Eu estou mostrando aqui porque me ajudou nos meus resultados. E tem centenas de outros clientes que poderiam comprovar isso também. A mesma lógica, o Maestria. Será que vai... Cara, tem centenas ou milhares de pessoas que sabem, milhares de pessoas lá no Maestria que sabem que é capaz porque estão lá. O movimento transformacional, mesma coisa. Então não é ele é capaz. Eu vou decidir ter retorno positivo sobre esse negócio aqui, porque o Vitor entrega. Porque no Maestria tem entrega, na mentoria tem entrega, no movimento transformacional tem entrega. Agora, e a minha parte? O quanto eu estou disposto a entender que eu serei ROI positivo? Isso é uma coisa muito poderosa também, que eu aprendi a trazer para mim cada vez mais nos processos, que eu fui investindo em treinamentos e até, olha, no momento que estava essa questão da pandemia, meu pai falou, Romani, manda todo mundo embora, fecha isso daí, dá uma parada. E meu pai é uma referência, de certa forma, para mim. Apesar do jeitão dele, não ter outro projeto, outras coisas, mas querendo ou não, ele é uma pessoa que me ajudou a entender que é possível. Sabe assim? De ver uma pessoa sair do zero e ver que é possível. A mesma lógica minha mãe. Eu sei que nem todo mundo teve essas referências, mas eu quero dizer o quanto é importante tê-las. E se eu não tenho elas dentro de casa com os meus pais, por isso que mais importante é fazer parte de grupos, de comunidades, de mentorias, porque tem até uma coisa que eu gosto de falar também, Vitor. Ó, imagina isso. Imagina que você nasceu numa Currutela. Currutela é uma cidade que parece uma roça. Tipo, sabe aquelas cidadezinhas que tem municípios do lado assim, que parece uma rocinha? Isso é uma Currutela. Sim. Às vezes tem nem asfalto, não tem nada lá, você mora nessa currutelinha, talvez na beira do asfalto, quem sabe não tem nada lá na sua cidade. E a única coisa que alguém tem ali na cidade é uma bicicleta. Ninguém tem carro ali. A sua ambição é um dia comprar uma bicicleta. Olha que louco isso. Exato. Você não consegue visualizar um dia você pensando assim, cara, eu vou comprar o meu carro, vou comprar tal, porque você não vê que ninguém ali naquele mundo fez isso. É como se eu tivesse que ir para outro planeta. E eu não estou dizendo... Eu sou um cara totalmente desapegado a carro. Estou dando isso como analogia. Sim. Mas ao momento que talvez você muda de cidade, tem novas referências, ao sair daquela currutela, você percebe que existe um mundo que você não conhecia. Opa, de repente você começa a ter o desejo, deixa eu comprar uma moto,
você não tinha nem cogitado, deixa eu comprar um carro, de repente você começa, o exemplo aqui, vamos supor que eu começo a andar só com bilionários e ver uma coisa que eu não estava vendo, eu começo a criar a possibilidade dentro de mim que eu posso ser um bilionário também, ou que eu posso, sei lá, andar de jato. E não estou dizendo andar de jato, bicicleta ou carro, eu estou querendo que é uma analogia. É aquilo que eu tenho ambição de construir para mim. Sim. Tem o Rusher, como é que é o nome dele? Eu fugi o nome. O cara da Virgin. Richard Branson. Beleza. Isso é muito interessante. Eu vi uma entrevista dele, perguntaram para ele, cara, por que você acha que tem tão poucos bilionários no mundo? Olha que resposta, cara. A resposta que ele deu foi, porque pouca gente pensa em ser. Isso parece simples, mas eu vou dar um exemplo meu. Cara, eu não penso em ser bilionário, pelo menos hoje não. Eu não tenho essa visão dentro de mim de ser bilionário. E tudo bem, não estou dizendo que isso é ruim ou bom, mas tá de acordo com o que ele falou lá. Tá de acordo com essa analogia que eu fiz aqui da bicicleta. Porque hoje, cara, a minha visualização para o longo prazo, o meu negócio, cara, eu visualizo o meu negócio no longo prazo, mesmo que demorar 10 anos, eu penso em construir um negócio que vai faturar mais de 50 milhões no ano. Esse é um objetivo que eu tenho a longo prazo. Mas hoje, meu negócio, ele fatura múltiplos 7 dígitos, só que eu sei que está de acordo com a minha ambição. O que eu era capaz de ver dentro do processo. E estar em mentorias é uma das melhores formas de subir a régua para poder aumentar a curtela que você vive. Aumentar as referências do que é possível. Tem aquela história clássica, né, do Roger Bannister, da milha de 4 minutos, que até na década de 30, ninguém tinha corrido uma milha em 4 minutos. De repente, ele chega e corre a milha, bate 4 minutos lá, o primeiro cara da história da humanidade. No ano seguinte... Você acreditava que era humanamente impossível, né? A conversa que era humanamente impossível. Esse negócio é tão forte. Ele já tinha soltado, na época da escravidão, leão atrás de escravo para ver se ele corria a milha em 4 minutos. E ele não corria. Então já tinha... o músculo do ser humano não aguenta correr a milha de 4 minutos. Quando o Roger Bannister correu, no ano seguinte, mais de 30 outros corredores correram. Então... Ou seja, deu autorização para os outros conseguirem também, né? Então, isso é o poder de fazer parte de mentoria, de fazer parte de comunidade. Eu gosto de dizer que a pessoa precisa de 4 coisas, Vitor, para conseguir acelerar resultados dela. A primeira delas é a dedicação dela mesma, porque não tem como... anota essa frase que eu tô ouvindo, ninguém vai fazer por você. Não existe botão mágico que, sabe? Pelo contrário, essa parte aqui é essencial. Eu me dedicar no processo, eu ter vontade, o desejo daquilo ali, beleza. A sua parte, vamos dizer. A segunda, cara, você precisa... Método, vai acelerar o processo. Método é um conteúdo organizado que vai te ajudar a conseguir aquilo mais rápido. Seja o Vida de Mentor, seja o Maestria, os conteúdos que tem lá, seja o movimento transformacional. Se você não tiver um método, você vai ficar batendo cabeça muito mais tempo. O terceiro ponto que acelera é comunidade. Comunidade é fazer parte de um grupo que às vezes você está cansado, você está pensando, nossa, será que dá? O grupo te arrasta em alguns momentos. Naquele momento que você está naquela dúvida e você... Imagina que você estivesse numa floresta. O quanto é mais fácil sair dessa floresta, se você tivesse que sair dessa floresta, se você tiver um grupo que está junto, trabalhando nesse objetivo. Às vezes você está cansado, o grupo está andando, você começa a andar. E isso comunidade traz. E o outro é mentores. Porque mentor é aquele cara que talvez no meio daquela comunidade, ou o mentor é aquele cara que já passou por aquela floresta. Ele já vivenciou aquele processo. E se eu tenho esses 4 pontos aqui que eu falei, eu tenho um método, eu tenho comunidade, eu tenho mentor, eu tenho a minha parte, a minha dedicação no processo, você consegue chegar, assim, muito mais rápido em qualquer lugar, desde que você consiga linkar esses 4 pontos. Tem gente que fala, cara, mas esse negócio de que é possível para todo mundo é uma balela. Cara, eu acredito que é possível para todo mundo. Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem as mesmas oportunidades. São 2 coisas diferentes. Claro. Existem privilégios, Existem privilégios. Mas eu vim de um negócio menos zero. Numa situação onde eu vi ali, quando eu era pequeno, eu dormia assim, meu pai construindo uma casinha e eu dormia no meio da areia praticamente.
quando eu era bem pequeno. Então, isso é interessante que o meu pai, cara, meu pai tá numa família de 11 irmãos. Quando ele tinha 15 anos de idade, a mãe dele falou, não, vai, porque não tem como a gente criar aqui. Você tem que sair de casa. Não tem como. Com 11 anos. Ele tinha 15 anos de idade. Isso agora tá na hora de você sair, porque não tem como te criar aqui. Ele começou a se virar, foi para a cidade. E outra, isso é interessante, a minha avó falou isso, meu pai é muito grato por ela por isso, porque ele teve irmão que ficou lá na roça, que está na roça até hoje. Olha o quanto isso transformou a vida dele. E outra, ela viu isso nele. Ela não disse só essa questão do criar. Ela disse também, cara, se você ficar aqui, aí ela mostrava um senhorzinho velhinho, capinando o mato ali, falava assim, cara, você pode ser aquele cara ali. E eu não quero isso para você. É aquela questão que eu falei ali da corrutela também. Então, essa questão de se munir, de comunidade, de método, mentor, de você fazer a sua parte, eu acho que é o ponto para qualquer pessoa, se possível para qualquer pessoa, independente da situação que ela esteja hoje. Pode ser que vai levar 1 ano, 2, 3, 10, não importa. Mas eu acredito que todo mundo consegue estar melhor do que está agora. Uau! E assim, é possível vencer sem esses 4 passos, né? Só é mais difícil, né? E isso é muito doido, porque tem gente também que fala assim, mas eu venci e não tive isso. Mas se tivesse, talvez fosse mais rápido, mais fácil, mais divertido, né? Ou qualquer outra coisa. Exatamente. Que massa, Romani. Cara, feliz com esse papo aqui. E fala pra galera onde é que eles podem conhecer sobre você, onde que eles podem seguir você. A gente ainda não tá no final, não, tá bom? Ainda vou trazer aqui mais algumas... Por que eu tô falando isso? Tem gente que no podcast ouve e fala, então já tá se apresentando, vai acabar. A gente fica com a gente até o finalzinho, é importante, tá bom? Mas, Romani, onde é que eles podem saber mais sobre você e seu trabalho? Quem quiser, tem o Instagram, @RomaniSouza. O site é romani.com.br, só que Romani tem 2 N's e I no final. ROMANNI. Lá, por exemplo, no Instagram, todo dia eu coloco vídeo novo, eu faço lives com frequência. Toda quarta-feira agora eu tô fazendo live no YouTube. Então, isso é bem legal, que eu falo sobre temas, para quem gosta dessa área de hipnose, transformação de vida, psicologia. Sou formado em psicologia, fiz pós-graduação em neurociência, então quem quiser gostar dessa área, começa a me acompanhar lá. Entra no Instagram, @RomaniSouza, que é fácil de encontrar. Massa, Romani. E, cara, de tudo que você já viu lá dentro da mentoria, no Maestria, qual é uma sacada que você pode dividir com a galera? Porque eu fico sempre pensando em quem tá ouvindo, né? Cara, ouve uma história legal, conhece um cara incrível, tá, mas ele vai desligar aqui o Spotify, o iTunes, e vai fazer o quê, né? Qual é uma coisa implementável que eles podem fazer agora? A minha visão, começa a se conectar mais, dá um jeito de se conectar com pessoas que estão mais ligadas com aquilo que você deseja para sua vida ou que estão no caminho em direção a. E quando eu quero dizer isso de conexão, não precisa nem ser necessariamente pessoas. Sabe aquela metáfora da curtela que eu falei? Isso para mim é uma das coisas que mais mudou a minha vida. Se eu leio um livro ali, se eu ler o livro do Tony Robbins, eu estou me conectando com a mentalidade dele. Hoje nós temos essa possibilidade. Quando eu digo de conectar com pessoas, não precisa ser necessariamente só falando, porque talvez, eu sei que nem todo mundo tem como pagar pela mentoria do Vitor, ou tem gente que não tem como nem entrar no Maestria agora, ou no movimento transformacional, assim por diante. Mas, cara, você tem condição de ouvir o podcast do Vitor, e você tem condição de fazer isso mais vezes. Tem gente que não tem condição, por exemplo, cara, eu quero me tornar um terapeuta, mas eu não tenho como entrar no movimento transformacional agora. Mas você tem como ir lá nas lives que eu tô fazendo quarta-feira e começar a consumir esse conteúdo, entender um pouco mais da minha mentalidade, da mentalidade do Vitor, eu quero empreender digital e assim por diante. Começa a se conectar mais e, beber dessa fonte, da visão de mundo de outras pessoas. Isso é uma das coisas que mais fizeram a diferença na minha vida. Isso é invisível. Isso é uma coisa que quem está fazendo, às vezes é difícil perceber o quanto a gente se transforma nesse processo. É difícil, por exemplo, o Vitor, quando ele entrou no Platinum lá atrás, é como se fosse, cara, não é uma coisa tangível que ele percebe o quanto a mentalidade dele evolui do dia para a noite. Mas quando você olha e vai ligando os pontos, você fala, cara, ainda bem que
Só dá pra ver olhando pra trás, amigo. Quando eu olho pra trás, eu consigo ver os pontos de virada, né? Mas quando eu tava no ponto de virada, o que eu tava sentindo é só um monte de medo. E, cara, nos maiores pontos de virada, quando eu olho pra trás, nos maiores pontos de virada, eu tava me cagando de medo antes de dar o passo, né? Hoje eu consigo olhar e vi que tava certo, mas naquela hora ali eu tava com medo, eu tava travado, eu tava com dúvida se era aquilo ou não. Muito doido, cara. Faz sentido mesmo. E, Romani, se tiver que dar uma última mensagem, então, para os ouvintes do VDCast, o que você diria? Cara, eu vou te falar, eu tenho uma frase que eu falo às vezes que é: o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. Essa questão do poder de se transformar para conseguir tudo aquilo que você quiser na vida e ao mesmo tempo olhar, vou fechar com essa daqui então. Se você conseguir ajudar um número suficiente de pessoas a conseguir o que elas querem, você vai conseguir tudo que você quiser na vida. Essa mensagem. Uau! Mas você estava indo por um caminho e foi por outro, né? Dá os dois logo então aí pra galera. Mas por quê? Porque eu ia falando do processo de transformação. Mas aí eu pensei na minha transformação. Cara, eu pensei nesse processo de transformação e aí o meu processo foi, cara, eu comecei a ajudar cada vez mais pessoas a conseguir o que elas querem. E linkando com aquela coisa, contribuição e ambição. Porque eu comecei a ajudar as pessoas que elas querem só contribuindo. Sabe, esse negócio é tão forte de contribuição e ambição. Isso tem a ver até com relacionamento. Imagina isso aqui, Vitor. Às vezes, tem um relacionamento que um fica só contribuindo, ele termina, aquela pessoa que ficou só contribuindo, sem perceber, ela se sente vazia e ela nem entendeu porque terminou o relacionamento. Mas é porque não houve, do outro lado, ela faltou se valorizar e o outro lado, ele esperava que ela se valorizasse. Sabe, é a mesma coisa. Se você está num relacionamento e tem alguém, sabe, que fica só querendo fazer tudo por você e essa pessoa não faz por ela, sem perceber, você olha para ela como se ela não fosse tão importante. Isso vale para relação com o cliente. Ele faz tudo de graça para mim, não sei o quê, para que eu vou te comprar? Ele não é tão importante. Agora, no momento que você se valoriza o outro e coloca contribuição, ajuda o número máximo de pessoas que você puder, tem certeza. Esse, pelo menos para mim, foi o caminho que me trouxe os resultados que eu tive até aqui. Romani, obrigado pela sua participação. Tenho certeza que a galera tirou muitos insights. E, pessoal, marca lá o Romani, tira um print da sua tela do Spotify, do iTunes, ou quem está aqui ao vivo no Clubhouse. E posta lá, pode me marcar, @VictorDamasio_oficial, pode marcar o Romani também, @Romani, com 2 N's e I, Souza. E é isso, tamo junto. Romani, muito obrigado, cara, e até uma próxima. Valeu, Vitor. Se você está ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá para você fazer o seu comentário, dá para você deixar uma mensagem para mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo para mim no Instagram, @VictorDamasio_oficial.